Bom, iremos agora trabalhar com o botão aqui de painel de emendas que vai trazer aí um relatório de emendas, tá? Com informações específicas aí a respeito das emendas parlamentares, tá? Então, ele vai trazer informações de quatro bases, no caso aqui a plataforma Mais Brasil, o Siga Brasil, que é um sistema, um relatório aí de informações do orçamento federal, tá? Com dados aí disponíveis a partir de 2015, do CIAF e do Sigcom também, e ele vai trazer para a gente a data aí das bases, bem como aquele quadradinho com as seleções atuais, com os filtros que a gente for aplicando à medida que a gente clicar. Então, ele vai ter quatro consultas aqui, sendo que a primeira delas serão gráficos. Então, dois dos gráficos aqui vão ser de informações do Siga Brasil, tá? Que vai ser o valor de indicação de emendas no período aí de 2015 a 2020 e o valor de emendas indicados e pagos pela União para o Estado de Minas Gerais, dividido aqui por função no período de 2015 a 2020. Lembrando que essas informações, a fonte delas vai ser esse sistema de dados do Orçamento Federal, o Siga Brasil, tá? E dois gráficos aqui da plataforma Mais Brasil e do Sigcom MG, que vai ser o valor de repasse das propostas apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, com recursos de emendas, né, aqui do período de 2011 a 2020, e o valor de repasse de instrumentos firmados com recursos de emendas. Então, aqui seriam para as propostas, né, e aqui o valor de fato dos instrumentos firmados. A gente vê aqui que os valores estão todos batendo aqui desde o período de 2011 até o período de 2020 aqui, tudo bem? Então, provavelmente, né, aqui a gente vê que a informação que as propostas apresentadas todas foram instrumentalizadas aí com recursos de emendas, tudo bem? Então, a gente pode bater essas informações aqui para conferir. Aqui, o primeiro gráfico, né, no caso, seria o valor da indicação de emendas, né, no período de 2015 a 2020 e o valor que foi pago, né, de fato, o valor que já foi repassado aí dessas emendas indicadas em cada um desses anos de 2015 a 2020, tá? Por último, a gente vai ver aqui os valores de emendas indicados e pagos pela União por função. Essas vão ser as funções disponíveis e classificadas no orçamento federal, tudo bem? Então, aqui a gente vai poder ver, né, a distinção entre o valor indicado e, de fato, o valor repassado, né? E a gente vai poder ver as áreas que mais recebem recursos aí de emendas. No caso, as três áreas aqui mais indicadas, a primeira aqui de longe seria a segurança pública, posteriormente a saúde e depois a agricultura, e a gente veria aí todas as outras funções de transferência aí de emendas parlamentares para o estado aqui de Minas Gerais, tudo bem? Então a gente vê aqui que do período aí de 2015 a 2020 foi indicado aí quase o valor de 1 trilhão, né, aqui de 937 milhões, e que desse valor aqui já foi repassado, né? No caso aqui o valor pago é o que o orçamento federal repassou, né, já para execução dessas emendas, que é o valor de 400 milhões, tudo bem? Então, para essas informações aqui do Siga Brasil, a gente considera lá as modalidades de aplicação referentes aí às transferências que são feitas para os estados, né? Então seria a modalidade de 30, 31 e 99 no orçamento federal, né? E aqui a gente poderia ver um gráfico generalizado desses valores indicados e pagos aí das emendas, bem como as funções aí das emendas, né, de repasse desses recursos, tudo bem? Então essa seria a primeira página de gráficos, tá? Passando agora, a gente vai para a página de emendas do Siga Mais Brasil. Aqui a gente vê que tem as informações, né? Lembrando que só vai ter informações aí a partir do ano de 2015, né? Até 2020. Então aqui a gente poderia consultar aqui pelo número da emenda, né? Pelo autor da emenda, pelo órgão proponente, pelo órgão concedente, pelo ano do instrumento e o código Mais Brasil e também o código CIAF, tudo bem? Aqui seria o das seleções que a gente já realizou. Então, se a gente quisesse aqui selecionar aí um parlamentar para ver quais que foram as emendas aí indicadas por ele, a gente poderia clicar aqui. Eu estou clicando no Aécio Neves, ele tem indicações aqui tanto quanto como deputado federal, né, atualmente, também como senador, tá? Então, aqui a gente poderia consultar, tá? Qual que é
o partido, né, qual que é a função daquelas funções que a gente viu, que é a segurança pública que mais recebe recursos, qual que é o órgão federal, né, que está repassando essa emenda, o programa do Código do Orçamento Federal, né, ele vai trazer o nome, né, desse código do programa federal, também a ação federal ao qual está vinculado aí esse repasse, o código dessa ação, a modalidade de aplicação dessa ação, tá? O código e também a modalidade de aplicação, qual que é o tipo dela, né? Então, aqui a gente está considerando as modalidades 30, 31 e 99 do orçamento da União, tá? A data da movimentação financeira, quanto que foi autorizado, quanto que foi empenhado e quanto que foi liquidado. Então, aqui o valor autorizado é o caso, as propostas aí que foram enviadas, né? Foi autorizado o valor para esse tipo de modalidade dentro dessa ação, dentro desse programa orçamentário federal, né? E de fato aqui qual que foi a despesa executada, quanto que foi repassado aí para a execução dessas emendas parlamentares, tudo bem? Tem aqui também os restos a pagar inscritos, né? O que já foi pago, o restos a pagar que já foi pago, e aí que ele traz o valor total, que seria a última tabela aqui, daquilo que já foi pago, mais o resto a pagar que foi pago, né? No caso aí de uma proposta ser firmada, né, instrumentalizada aí no final do ano, ele vai ser inscrito como restos a pagar, e vai ser pago posteriormente, porque ele foi de alguma forma firmado aí no final de um ano de um exercício orçamentário, tudo bem? Lembrando que se a gente quiser baixar essa planilha, a gente pode clicar com o botão direito e selecionar a opção de Send to Excel, tá? Ele vai gerar essa planilha aqui pra gente, nesse caso ela tá com filtro aqui, só do deputado federal Aécio Neves, tudo bem? Mas a gente poderia baixar um filtro total dessas emendas, lembrando que todas essas informações aqui, elas estão disponibilizadas também no Siga Brasil, elas vêm de lá. Então, se aqui a gente quisesse consultar, por exemplo, para que tipo de função determinado parlamentar indica mais emendas, né, para que a gente possa aí submeter aí projetos ou solicitar ou tentar aí fazer a captação de recursos, a gente poderia buscar informações aqui. Então, olha, no ano de 2019, o senhor deputado indicou muitas emendas para a segurança pública, talvez você pode indicar aqui para sua base, né, para o estado aqui de Minas, enfim, a gente pode trabalhar com essas informações para tentar aí pensar em algo para captação de recursos também, tudo bem? Então, aqui seriam essas informações, todos os parlamentares, né? Aí os valores das emendas aí que eles indicaram, né? E tudo aquilo que já foi pago, a gente poderia consultar aqui nesse botão das emendas do Siga Mais Brasil, que são informações bem completas aí a respeito das emendas parlamentares no orçamento federal, tudo bem? Então, a próxima consulta aqui seriam as emendas propostas, né? Então aqui ele tá vazio, porque no caso a gente vê que a modalidade maior lá eram portarias, né? Eram reserva de contingência, porque ainda estamos com o filtro aqui do Aécio Neves. Eu vou retirar o filtro aqui na borrachinha e ele vai trazer para a gente aqui todas as propostas que foram submetidas aí, tá? Para emendas parlamentares do período aí de 2015 a 2020, tudo bem? Então, aqui ele traria o número da emenda, o autor, o ano da emenda, o objeto dessa emenda, né? No caso aqui dessa proposta que foi cadastrada na plataforma Mais Brasil. Se a gente quisesse aí consultar essa proposta diretamente na plataforma Mais Brasil, a gente poderia consultar, a gente vê aqui que é um contrato de repasse, tá? Dessa emenda aqui que foi indicada pelo deputado Leonardo Monteiro, no ano aí de 2015, tá? Vinculada a um programa e a uma ação orçamentária aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tá? No caso aqui foi captada pela Cedru, e aí ele traz o início e o fim da vigência dessa proposta, traz também o valor global, né, da proposta, o valor do concedente, o valor do proponente, né, que seria o valor da contrapartida aqui da proposta, tá? E o valor de repasse da emenda. Então, o valor do concedente vai ser basicamente aqui o valor aqui de repasse dessa emenda, tudo bem? E por fim, a tabela vai trazer para a gente aí a situação da proposta, né? Como que está essa proposta aí na plataforma Mais Brasil, tá? Aqui ele vai estar como proposta plano de trabalho aprovado, a gente vê alguns aqui que foram rejeitados aí por impedimento técnico, tudo bem? E aí a gente vê todas as situações
dessas propostas aqui. Então, se a gente quisesse baixar, vamos supor que a gente quisesse fazer uma consulta aqui de quais emendas aí que algum parlamentar entre em contato com o nosso órgão para que a gente saiba para pegar mais informações ou para que a gente saiba o andamento dessas emendas parlamentares que foram indicadas, quais propostas que foram apresentadas. Olha, o parlamentar indicou uma emenda para vocês, mas a gente não recebeu uma proposta, a gente poderia estar aqui consultando. Então, se eu selecionar, por exemplo, a Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais, ele vai trazer para a gente todas as propostas que foram cadastradas para as emendas parlamentares indicadas aí para a Polícia Militar. Então aqui a gente conseguiria pegar um histórico aí, né, de todas as propostas que foram cadastradas para as emendas indicadas. Então se a gente clicasse com o botão direito, a gente poderia baixar uma planilha e trabalhar também com essa informação, tudo bem? Se a gente quisesse selecionar diretamente pela proposta, a gente poderia também aqui, ou também pelo autor dessa emenda, a gente poderia fazer o filtro aqui também, tudo bem? Eu vou limpar aqui o filtro que a gente fez da Polícia Militar e agora a gente vai para o botão de emendas convênios e aqui seriam as propostas que de fato foram aí formalizadas, né? Porque nem todas as propostas elas vão ser aprovadas e nem todas vão gerar de fato instrumentos de transferências voluntárias, elas não vão virar convênios, contratos de repasse, né? Então essa segunda planilha aqui ela traria basicamente as mesmas informações da tabela anterior das emendas das propostas, tudo bem? Só que aqui seriam dos instrumentos já consolidados, já firmados, né? Então aqui ele vai trazer, além também, o início da vigência, tudo bem? Se a gente quiser passar aqui, ele vai trazer o início da vigência, o fim da vigência, também o valor global, o valor do concedente, né, de contrapartida, a situação do convênio, nesse caso não vai ser mais a situação de uma proposta, né, o valor que foi arrecadado no CIAF, o valor que foi empenhado no CIAF, o valor que foi liquidado no CIAF e o valor pago no CIAF. Então, que a gente vê que houve uma arrecadação, o instrumento ele está vencido, né, venceu ao final do ano aqui de 2020 e não houve execução aqui no CIAF, tudo bem? Então, ele inclusive traz aí para a gente a última informação, né, que seria a situação do monitoramento, tá? E ele vai trazer a última informação disponível do monitoramento para esse instrumento. Então, aqui seria um campo, né, para a gente trabalhar com essas informações das emendas parlamentares, porque muitas vezes ocorrem aí solicitações, né, uma pressão por parte do parlamentar, obviamente, para que esse recurso, né, essa indicação de emendas parlamentares, ela tenha um andamento, né, para que ele possa aí trabalhar com as entregas previstas desses instrumentos, né. Então, aqui essa tabela é bem completa, ela traz todas essas informações das emendas parlamentares. Obviamente a gente pode fazer essas consultas também pelas consultas Mais Brasil, né? Ou eles vão estar esses instrumentos também dispostos nos alertas também, nas outras consultas disponíveis no painel, mas se a gente quiser trabalhar com informações, com dados aí específicos de emendas parlamentares, é bem interessante que a gente use aí a consulta do painel de emendas que vai trazer informações aí da plataforma Mais Brasil, do Siga Brasil, do CIAF e do Sigcom. Então aqui a gente consegue fazer um panorama bem interessante de percentuais de execução desses instrumentos. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, aqui a CEAPA para a gente ver aqui quantos instrumentos eles têm aqui, quantas convênios, né, quantas propostas viraram aí convênios e contratos de repasse, tá? Quais que são os objetos dele. A gente pode também fazer um histórico aqui, pensar que das emendas aí que são disponibilizadas para o nosso órgão, muitas delas aqui a gente vê, na verdade, que aqui muitos são para aquisição de material permanente, né, de máquinas e equipamentos agrícolas aqui, né, para apoio à agricultura familiar, desenvolvimento da cadeia produtiva, no caso aqui específico da CEAPA, né? E aí a gente vê aqui também cada um desses instrumentos e a sua particularidade, tá? Aqui eu cliquei em uma vigência ali, eu vou tirar esse segundo filtro aqui, tá? Do fim da vigência, para ele mostrar de novo aqui para a gente todas as emendas aqui parlamentares da CEAPA, tudo bem? Então aqui ele vai puxar todas essas informações já da plataforma Mais Brasil e também traz as informações aí
de execução financeira no CIAF, tá? E na plataforma Mais Brasil, para que a gente tenha um panorama aí, tá? Dessas emendas parlamentares. Então, basicamente essa é a função da consulta painel de emendas, tá? Então, sempre que tiver alguma informação referente à emenda que a gente quiser consultar, tentou-se deixar de uma forma aqui mais prática, com uma interface que a gente vai poder baixar aí relatórios e trabalhar com filtros, enfim, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais prática, né? Tudo que envolva aí a execução, né, e o monitoramento aí das emendas parlamentares.